Amados, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu quero aqui trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Temos vários amigos aqui presentes, amigos que geram amigos. E nada mais importante que nesses últimos dias o valor de uma amizade, né? Nós sabemos o quanto é precioso, o quanto é importante. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre a amizade do qual Deus nos proporciona através de Jesus. E eu quero aqui usar como texto base aqui nessa noite o Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 9. E assim nós estaremos lendo essa passagem e depois estaremos aqui meditando nessa passagem nessa noite. Que assim diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E eu tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. E o meu mandamento é este: amai uns aos outros, como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Porque já não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Não fostes vós que escolheram, mas eu que escolhi a vós, para irem e darem fruto, fruto que permanecerá, a fim de que o Pai seja convosco. E tudo o que pedires em meu nome, e este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros. Amém? Muito bem. Talvez a grande dificuldade no mundo atual é a gente ter bons relacionamentos. E ter bons relacionamentos, nem sempre eles vão conforme aquilo que nós fazemos ou pensamos. Quem aqui de vocês nunca teve uma decepção com alguém que você pensava em ser um amigo, em ser uma amiga também? Talvez é o grande desafio desse novo tempo. Porque um dos grandes problemas hoje do ser humano são as questões emocionais. E Deus, quando Ele cria o homem para ter um relacionamento com outras pessoas. Tanto é que lá no livro de Gênesis, quando Deus viu Adão e viu que Adão estava só, Ele contemplou, Ele disse: farei para Adão uma adjutora, uma pessoa que lhe corresponda. Mas além de criar uma pessoa que lhe correspondia, era uma pessoa também que lhe desse uma resposta emocional, que caminhasse com ele também ali durante todo o seu dia. Deus, quando fez o homem, Ele já pensou também nas questões das necessidades humanas, mas muito além disso, também nas questões emocionais. O homem não foi criado para andar sozinho. O homem não foi criado para fazer nada sozinho. O homem não foi criado para viver uma vida individualista, uma vida pensando somente nele. Pelo contrário, o homem fora criado para ter relacionamentos, para ter amigos, para fazer amizades, para ter pessoas que convivam com ele ali, dentro do seu relacionamento, dentro do seu convívio, de quem tanto ele preza, de quem tanto ele cuida também. E uma coisa importante, que Jesus, Ele veio também aqui como Filho de Deus, deixando o seu estado natural de Senhor e Filho de Deus, morou nessa terra por 33 anos, conviveu aqui, andou com pessoas simples, andou com pessoas importantes também, mas Ele nos deixou um grande exemplo, que Ele é o nosso verdadeiro amigo,
E esse texto que eu li aqui nessa noite, ele retrata muito sobre essa condição. Ele diz: assim como o Pai me ama. Porque se nós cremos na Bíblia, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Assim também Ele ama. Ou seja, quem que Ele ama? É isso que o texto está falando. Ele estava dizendo: assim como o Pai me ama, em qual eu tenho um amor unigênito ao Pai, um amor do qual nós somos vinculados ao Pai, eu também os amo. Ele já estava olhando para uma multidão que viria a ser chamado Filho de Deus. E além disso, viriam a ser chamados amigos de Deus. Uma coisa que Jesus deixou claro, que o mesmo amor de Deus para com ele, ele também traria esse amor dele para aqueles que viriam ser chamados filhos de Deus também. E ele disse: olha, da mesma maneira que eu permaneço nesse amor, eu quero, ó Deus, que eles venham permanecer nesse amor que eu tenho para com eles também. E aí Jesus começa a falar, ele começa a exprimir, ele começa a evidenciar todas essas situações. Porque Jesus, quando esteve aqui nessa caminhada terrena dele, ele escolheu amigos. Jesus nunca esteve só. Ele teve o privilégio de escolher 11. Ele teve o privilégio de escolher 12. Mas nota-se que não somente os 12 eram os principais amigos de Jesus, mas todos aqueles que andavam com ele, que seguiam a ele, que ouviam os seus ensinamentos, também tornaram-se amigos de Jesus. Porque é vontade de Deus, é prazeroso para com o Senhor, que as pessoas que andam com Jesus, andam com Ele, conversam com Ele, choram com Ele, se alegram com Ele. E nós temos diversas passagens que retratam essas condições também. Pessoas que andavam com Ele, se alegravam com Ele, choravam com Ele. Pessoas do qual Ele estava ali trazendo um novo momento, uma nova amizade para com essas vidas também. O que eu quero dizer nessa noite, que você é um escolhido de Deus. O que eu quero dizer nessa noite, você não foi gerado aleatoriamente. O que eu quero te dizer nessa noite, você não nasceu de uma circunstância aleatória, não. Você nasceu segundo a vontade de Deus. E se você nasceu segundo a vontade de Deus, Deus ama a sua vida. Jesus Cristo ama a sua vida. Aleluia. Porque há momentos que nós nos sentimos desprezíveis. Há momentos que nós nos sentimos, a última pessoa do qual até mesmo pensamos: por que eu vim ao mundo? Por que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Mas eu quero te dizer nessa noite, você está aqui porque Deus te escolheu. E nessa noite Ele tem chamado você pelo seu nome, porque Ele é um amigo íntimo que nós temos em toda a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Você não veio por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus, através do seu nascimento, tem um propósito. É aquilo que Deus disse a Jeremias, lá no capítulo 1, desde o ventre da sua mãe, eu já te conheci, antes mesmo de você sair com vida, enquanto você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, você estava sendo gerado ali, pela situação, ali toda criada, estava sendo concebido naquela naturalidade de ser humano, aumentando ali todas as suas condições humanas. Deus já te conhecia naquele ambiente ali, dentro da sua mãe. Aleluia. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você tem importância para alguém. Mesmo ainda que a sociedade não dê tanta importância para você, você tem importância para alguém aqui nessa noite. O que eu quero te dizer, que essa situação que muitas vezes você vê à sua mente e quer pairar sobre a sua vida, a Bíblia nos diz que o passarinho pode vir na nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Isso reflete que as situações, muitas vezes negativas, emocionais,
de perdas emocionais podem vir até na nossa cabeça, na nossa mente, mas nós não podemos deixá-lo construir ninhos, porque o Senhor é aquele que é dono da vida. Jesus é aquele que é dono da vida. E nessa noite eu quero dizer aqui para uma pessoa nessa noite: Jesus te ama. Jesus te ama. A morte às vezes passou pela sua mente, pela sua cabeça, mas eu quero te dizer nessa noite: a vida está chegando sobre você, e esse pensamento está sendo expelido da sua mente nessa noite, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Assim como um amigo verdadeiro quer o melhor para o outro, Jesus também nos traz uma orientação para aqueles que são considerados os seus amigos. E eu quero falar aqui de 4 características daquelas pessoas que são amigas de Jesus, e 4 benefícios daqueles que são amigos de Jesus. Primeiro, das características daqueles que são amigos de Jesus: eles amam a Deus e amam ao próximo também. Olha o que diz o versículo de número 12. E o meu mandamento é este: amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você é um amigo de Jesus, você ama quem está do seu lado. Se você é um amigo de Jesus, você tem um amor diferenciado por aqueles que andam contigo. Se você é amigo de Jesus, você ama aqueles que estão aqui nessa noite também. Aleluia. Segunda característica daqueles que são amigos de Jesus: eles falam com Jesus. E falar com Jesus não é ter uma oração retórica. Falar com Jesus não é ter uma oração em que a gente muitas vezes aprende, na inocência dos nossos pensamentos, que nós devemos orar assim. Não, não. Falar com Jesus é abrir o seu coração. Falar com Jesus é você apresentar a Ele os seus anseios, as suas necessidades, aquilo que aflige a sua alma. A Bíblia nos diz que quando você for orar, abra a porta, adentre dentro do seu quarto, dobre o seu joelho e converse com Ele, fale com Ele, demonstre a Ele tudo aquilo que está muitas vezes entristecendo o seu coração, trazendo amargura na sua alma. E o texto nos diz que Ele, somente Ele, ouvirá a sua oração. Aleluia. Jesus não precisa de intermediários. Jesus não precisa com que você ore para alguém, para esse alguém levar até o conhecimento dele, não. Por quê? Porque Jesus é a nossa porta direta. A Bíblia nos diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Não precisamos terceirizar a ninguém esse caminho. Se você está aqui nessa noite, ore a Ele, aleluia. Ore a Ele. Oh glória. Ore a Ele. Apresente a Ele aquilo que é os seus anseios. Fale com Ele quais são as suas dificuldades. Exprima a Ele as suas necessidades. Aquilo que muitas vezes amargura a sua alma, fale com Ele. Não precisa ninguém estar ouvindo. É você e Ele, é você e Ele. É um contato vertical. É você e Ele, aleluia. Seremos até mesmo perseguidos, mas nós não nos sentiremos abandonados, abandonadas. Aleluia. Porque aqueles que estão dispostos ou dispostos a segui-lo, mesmo em tempos difíceis, permanecem firmes. E eu deixo aqui 4 benefícios de ser amigo de Jesus. Primeiro deles: você não está sozinho. Você não anda sozinho. Você não vive sozinho. A Bíblia nos diz: pode o seu pai, a sua mãe, te desamparar, mas Ele, Cristo Jesus, Ele não te desampara. Os benefícios de ser amigo de Jesus é que nós não estamos caminhando sozinho. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte. Uma das grandes dificuldades dos pastores ali no Oriente Médio era caminhar entre as montanhas, era entrar em alguns lugares onde eles passavam somente uma pessoa, mas antes do qual eles pudessem convidar as ovelhas para caminhar sobre aquela circunstância, sobre aquela dificuldade, sobre aquele vale ali, ele ia na frente, era ele que tomava a dianteira, ele ia abrindo o caminho ali, mesmo sabendo que aqueles montes eram montes que tinham que eram altos demais, que poderiam trazer um prejuízo além do necessário, mas a Bíblia nos diz que ele andava ali por aqueles vales, eles iam direcionando as suas ovelhas. E a Bíblia nos diz que o Salmo de número 23 fala sobre o bom pastor. E aqui ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que que nós não tememos? Porque eu sei que Jesus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vai te consolar, ele vai te direcionar, mesmo ainda nesses vales, nesses arranha-céus da vida do qual nós passamos. Ele caminha conosco, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um amigo que anda contigo. Aleluia. Aleluia. Segundo benefício daqueles que são amigos de Jesus, nós sabemos que tem alguém que nos entende. Salmo 119, verso 130, diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá de discernimento aos inexperientes, ou dá discernimento aos simples. Ser amigo de Jesus é ter alguém que nos entende. Ser amigo de Jesus é ter alguém com quem a gente possa expressar algumas coisas que ao menos nós não comentamos com alguém. Ser amigo de Jesus é ter alguém que vai olhar para nós, mas não com olhar de crítica, não com olhar de zombaria, não com olhar de menosprezar alguém. Pelo contrário, ele vai entender que você não é diferente, ele vai entender que você não é especial, ele vai entender que ele é especial sim para a sua vida. Ele não te julga, ele não te aponta, ele não te releva, ele não deixa você para trás. Jesus não deixa ninguém para trás, ninguém para trás. Aleluia. O benefício de ter um amigo que nos entende é expressar algumas coisas que nós sentimos, mas não com o objetivo de depreciar. É com o objetivo de nos ajudar. E muitas dessas ocasiões em que nós nos expressamos assim, em vez de encontrarmos uma palavra do outro lado que possa nos auxiliar, encontramos algumas situações do qual nos traz ainda maior aflição para a nossa vida. Mas o texto nos diz que a exposição das tuas palavras, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a Bíblia, ela vai te modelando, ela vai falando ao seu coração. Às vezes não é necessário você expressar nada para alguém, mas uma palavra cantada, um testemunho dado, uma palavra pregada, chega até você de uma maneira codificada pelo Espírito Santo. Nós temos várias pessoas aqui, cada um com sua necessidade, cada um de uma maneira diferente, cada um de uma maneira de pensar, mas o Espírito Santo, ele olha para você, vê aquilo que está na sua mente, no teu coração, e leva uma palavra codificada conforme a sua necessidade. Deus até mesmo nos diferencia dos outros. Toda vez que você nasce, você vai fazer uma documentação. Hoje está muito mais evoluído.
você coloca lá a sua digital. O interessante é que fizeram um estudo e observaram que nenhuma digital é igual uma das outras. E aí eu levo você a pensar 2,5 bilhões de pessoas morando na Terra e nenhuma digital é igual ao outro. É o Criador. É o Criador. Não tem explicação. É por isso que você não é obra, de uma situação, não. Você foi gerado da parte de Deus. Jesus te deu vida e vida em abundância. Você foi gerado pelo dom de Deus. E em Cristo nós temos alguém que nos entende. Como fora relatado aqui, aquela mulher samaritana, que ela foi no poço de Jacó buscar água. O interessante é que Jesus, para ter uma conversa franca, de intimidade com ela, pede para os discípulos irem comprar pão. Interessante que Jesus poderia falar para um dos discípulos: João, vem aqui, vai comprar pão. Mas Jesus fala que vão comprar pão. Agora reflita comigo, é necessário 12 homens comprar pão? Alguém que tem aqui 5 filhos, ergue a mão. Irmão, você manda alguém, os 5 filhos, ir comprar pão, todos eles juntos? Não! E o que Jesus queria? Ele queria ter uma intimidade com aquela mulher. Não necessitava todos eles, irmão João, ir comprarem pão, não necessitava, mas Jesus já conhecia ele, já conhecia ela. Jesus já entendia aquilo que se passava dentro do coração dela. Jesus já sabia a relevância que ela estava sendo ali, ela tinha naquela região. Jesus sabia como as mulheres a tratavam ali naquela época, mas Jesus queria dar uma nova vida para aquela mulher, aleluia. Aí Jesus chama ela no particular e diz para ela: eu vejo que você não tem marido. A mulher já entende e fala: o que esse homem está falando? Aí Jesus continua: e o que você tem agora não é teu. E a mulher samaritana fica desesperada: mas esse homem está falando sobre a minha vida. E aí Jesus diz para ela: aquilo que você busca nos homens não vão completar você, mas se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede, mulher, nunca mais terá sede. Talvez você tenha procurado completar a sua vida nas pessoas. Talvez você tenha buscado completar as suas necessidades nas pessoas. Mas nós sabemos que as nossas necessidades, principalmente emocional, não são completadas nos indivíduos, nas pessoas. Elas são completadas em Cristo Jesus. Quando você o conhece, quando você tem essa particularidade, quando você conversa com Ele, quando você reflete Ele sobre a tua vida, nessas ocasiões Ele vai entender você. E Ele não vai olhar você com um olhar de crítica, de condenação. Não. Ele não faz isso. Jesus vem, quando Ele vem, Ele nos coloca numa situação diferenciada, aleluia. Não para criticar, não para te apontar, não para reduzir você. Pelo contrário, Ele vem para te dar um novo caminho, para te dar um caminho vivo, para te dar uma nova esperança e uma nova história sobre a tua vida. Benefícios de ser amigo de Jesus: nós não estamos sozinhos. Ele sempre nos entende. Terceiro, aqueles que são amigos de Jesus recebem direção, consolo e força. Provérbios capítulo 4, verso de número 11, diz que em todos os seus caminhos Ele os guiará. Além de guiar, Ele os ensinará. O que é guiar? É mostrar, orientar. Quando você está andando numa estrada e você não vê nenhuma placa de sinalização, isso te preocupa. Isso vai identificar com você que você está num lugar estranho, se você não conhece aquela estrada.
Mas quando você começa a ver as placas de orientação, você sabe por onde você está andando, vai te guiando, vai te orientando. E Jesus é assim. Quando nós somos amigos de Jesus, Ele vai nos guiando. Além de nos guiar, Ele vai nos ensinar. Ele pega pela nossa mão e vai nos guiando, e vai nos ensinando, vai nos orientando, vai nos colocando em situações que aos nossos olhos parece que não tem problema, que é algo que vai acontecer, porque nós somos frágeis. Nós olhamos o hoje, nós contemplamos o agora, nós não sabemos do amanhã, mas Jesus, na sua onisciência, Ele sabe do amanhã, e sabendo do amanhã, Ele conhece a nossa vida, e nos direciona, e nos guia também. Quem de nós, quando vai passar num semáforo, ou no cruzamento, se tem uma criança pequena, não pega na mão dela e ajuda ela a caminhar, transpor aquela situação de perigo. Os amigos de Jesus são assim, são guiados em todos os caminhos da sua vida, porque Jesus oferece direção e Ele oferece também sabedoria. Salmo 73, verso de número 23. Com a tua mão me conduzes, e com o teu braço me guia. Com a mão Ele vai te conduzir, e com o braço Ele vai te fortalecer. Mesmo ainda que os teus impulsos queiram te levar para uma situação, o braço dele vai te segurar. Não, esse caminho não é para você. Ele está te segurando. Ele está te segurando, Ele não está deixando você se mover. E às vezes nós não entendemos que nós não estamos conseguindo nos mover, porque não é porque a gente quer, às vezes a gente quer, mas é a mão dele que vai nos segurando, que vai nos guiando, que vai nos pegando, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos andar com Ele, de mãos dadas, aleluia. Levanta a sua mão nessa noite. Jesus está pegando na sua mão nessa noite. Ele está conduzindo a sua vida nessa noite. Ainda que você ande por alguns caminhos que parecem bom para com a sua vida, eu quero te dizer, Ele vai guardar você. Ele não vai deixar você de uma forma de não conduzir a sua vida. O teu braço vai guiar você, aleluia. Em nome de Jesus. Além de guiar, Ele dá força. Às vezes o filho quer largar da gente, a gente segura. Em muitos casos a gente coloca o braço para proteger. Assim que Deus faz com aqueles que são amigos de Jesus. E o quarto benefício, Ele nos prepara um lugar no céu. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes não teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Aleluia. Um amigo não deixa o outro amigo caminhar sozinho. O amigo, quando está num bom lugar, ele liga para o outro amigo: vem aqui, vem me visitar, vem ver como é que eu estou, vem conhecer aqui a cidade onde eu estou. Parece que o amigo começa a impulsionar a gente. E os benefícios de ser amigo de Jesus é saber que tem um lugar no céu preparado para esses amigos. Porque o próprio escritor disse: se não for assim, eu não vos teria dito. E olha, eu vou primeiro. E eu vou chegar primeiro lá, porque eu quero preparar a tua vinda. Eu quero recepcionar você. Eu quero deixar esse lugar pronto. Além de deixar o lugar pronto, Jesus disse aqui ainda: por quê? Porque eu quero ir, voltarei e levarei você para onde eu estou. Ser amigo de Jesus é esperar que Ele vai voltar, que Ele já tem um lugar preparado, mas Ele não esqueceu de você.
Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da sua vida. Ele vai vir voltar. Ele vai voltar e vai buscar você para estar aonde Ele está nesse momento. Aleluia. Ser amigo de Jesus é cultivar uma amizade maravilhosa. Ser amigo de Jesus é viver como você nunca viveu. É você ter o privilégio de participar desses benefícios. É você ter as características que Ele tem também. É dizer para você que você ainda tem um amigo. E nessa noite eu digo para você, Jesus quer ser o seu amigo. Aleluia. Ele não te rejeita. Hoje Ele te chama para perto. Só depende de você dizer sim para essa amizade. Amém? Se coloque em pé nessa noite.